Neste vídeo, abordarei sobre o primeiro presidente eleito legitimamente da República Populista ou República Democrática, Eurico Gaspar Dutra. É sabido, com o término da República Populista, o Brasil precisava se reorganizar democraticamente, ou seja, a redemocratização da República Brasileira. Com a renúncia de Getúlio Vargas no dia 29 de outubro de 1945, põe o fim no período chamado Estado Novo, assumindo o poder o presidente do STF, José Linhares. Como o Brasil precisava fazer uma redemocratização, ou seja, recuperar a República Democrática, teve que fazer novas eleições e, o mais importante, uma nova Constituição, que foi justamente a Constituinte de 1946. Mas o objetivo desse vídeo é frisar e abordar sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Em outro vídeo, abordarei sobre a Constituinte de 1946. Enfim, com a nova eleição para presidente da chamada Nova República Populista, Eurico Gaspar Dutra vence as eleições, sendo o primeiro presidente depois da chamada Era Vargas a ser presidente democraticamente, diretamente e constitucionalmente. Lembrando que Getúlio Vargas foi presidente 3 vezes seguidamente, mas de forma ilegal, inconstitucional, porque só foi presidente através de golpes e eleito indiretamente pelo próprio Senado. O Eurico Gaspar Dutra foi eleito no dia 31 de janeiro de 1946 a 31 de janeiro de 1951, sendo eleito pelo partido PSB e PTB, derrotando seu adversário Eduardo Gomes, da UDN, que significa União Democrática Nacional. Uma das características do governo Dutra é a política do desenvolvimentismo. E o mais importante saber dessa república populista ou democrática é que estamos na chamada pós-Segunda Guerra Mundial, onde entramos mais uma vez novamente em uma guerra, a chamada Guerra Fria. Lembrando que a República Populista vai de 1946 a 1964 com o chamado golpe da ditadura militar. Porque é importante sabermos a República Populista dentro do contexto da Guerra Fria, porque justamente o mundo se divide novamente agora entre o capitalismo e o socialismo-comunismo. Estados Unidos, capitalismo, vezes União Soviética, socialismo. E daí o Brasil tem que se decidir a que lado vai ficar. Mas isso vai depender de cada governo presidencial. Uns vão se unir aos Estados Unidos, enquanto outros vai se distanciar dos Estados Unidos. Mas esses presidentes que vão renegar os Estados Unidos vão serem perseguidos e até mortos. No ponto de vista político e econômico, Dutra se aliou completamente aos Estados Unidos da América. Ao se aliar aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, Dutra rompe qualquer ligação com a União Soviética e demais países socialistas, e por conta disso fez com que Gaspar Dutra ficasse conhecido como presidente perseguidor do socialismo, ou seja, Dutra começou a perseguir todas aquelas pessoas que pertencessem à ideologia comunista, ou seja, socialista. Em 1948 foi fundada a OEA, Organização dos Estados Americanos, em Washington, Estados Unidos, a qual o Brasil passou a fazer parte, tendo como objetivo a defesa da soberania dos Estados americanos
e suas respectivas democracias representativas. Agora aqui vem um caso. Há uma diferença entre democracia representativa, que é a democracia indireta, vezes a democracia direta. A democracia representativa ou indireta é aquela em que as decisões são tomadas por representantes eleitos pelos cidadãos. Ou seja, nesse caso, precisa de um intermediário para falar pelos cidadãos. Já a democracia direta, os cidadãos fazem parte de tomadas de decisões na política, sem precisar de um intermediário para suas tomadas de decisões. Na democracia indireta, há necessidade de um intermediário, ou seja, de um representante, que foi eleito pelo povo. Já na democracia direta, o povo participa diretamente sem a presença de um representante, ou seja, de um intermediário. Por outro lado, o governo Dutra vai além mais do que isso. Ele também investiu na industrialização internacional, ou seja, externa, e desvalorizando a indústria nacional brasileira, causando ainda mais o endividamento externo com os Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos da América, após a Segunda Guerra Mundial, ele ficou totalmente poderoso e forte. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi um fator decisivo para a vitória dos seus aliados, como Inglaterra, França e Rússia. Por isso que os Estados Unidos ficou conhecido como a maior potência mundial do planeta e até os dias atuais. Considerado em primeiro lugar o país mais rico do mundo. Também em outro momento farei só um vídeo abordando sobre a Guerra Fria. No próximo vídeo darei continuidade sobre o governo Eurico Gaspar Dutra. Um dos pontos principais é o ponto plano SALT. E até lá!